assunto 6h33, porque hoje é comemorado o dia da conscientização do daltonismo. Vamos saber mais detalhes sobre este distúrbio da visão. Ao vivo, o repórter Diego Magão conta mais detalhes. Diego, o que é isso, Diego? Bom dia. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Muito bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Tribuna Livre. Exatamente, hoje, 6 de setembro, é o dia da conscientização do daltonismo. Para explicar melhor, quem está ao meu lado aqui é o Antônio Carlos, ele que é especialista em optometria. Muito bom dia, Antônio. Fala pra gente, o que é daltonismo? Bom dia a todos. O daltonismo é uma disfunção visual que ela vai se manifestar com dificuldades, dos pacientes de observar ou discriminar algumas cores. E as cores é fundamental no dia a dia, Algumas profissões ela exige uma visão cromática perfeita. Então o daltonismo ele vai se manifestar justamente em uma fotocélula na retina chamada cone, que tem a função principal de visão cromática. Existem três tipos de cones na retina, com cores primárias de verde, azul e vermelho, e eles vão interagir entre eles e definir todas as cores possíveis, dentro do espectro da visão humana, que é mais ou menos de 400 a 700 nanômetros. Então aí as cores vão se manifestar e se diferenciar através dessa diferença de comprimento de onda. Bom, Antônio, o daltonismo, ele é adquirido ou é hereditário? Nós temos as duas possibilidades. O adquirido, ele é uma maneira mais trágica, vamos dizer assim, da alteração. E ela se manifesta muito em homens. Mas ela pode ser adquirida, principalmente os trabalhadores expostos a solventes, por exemplo, e ao longo aí de 10 anos ele pode desenvolver o daltonismo. Também doenças sistêmicas, elas podem também desenvolver a questão da perda dessa visão cromática. Fala pra gente quais são os sintomas de uma pessoa que tem daltonismo. Praticamente, Diego, o sintoma ele é imperceptível, porque vai gerar, ele não é aquele sintoma de um processo visual que se manifesta com dor de cabeça, coceira ou hiperemia. Não é nada disso. Ele vai se manifestar justamente nessa dificuldade de interagir com as cores e vai gerar uma certa confusão entre uma pessoa que enxerga bem e as cores e um que não enxerga. Então vai gerar aquela discussão de uma cor, essa cor é marrom, o outro diz, não, essa cor é outra cor, então vai gerar essa dificuldade. O sintoma, na verdade, ele vai observar quando ele for exposto, quando ele for medido em uma função, por exemplo, de um concurso público que exija a visão cromática, ele não vai passar no teste. Por exemplo, uma pessoa candidato a ser piloto de aeronave, então ele tem que ter a visão cromática perfeita, então ele vai ser barrado. Que inclusive esse teste era para ser feito, por exemplo, no Detran, porque o trânsito é regido com cores. Olha o absurdo, Nós estamos colocando no trânsito pessoas, habilitando pessoas, e no Detran não faz o teste dessa visão cromática. E o trânsito é regido por cores, o semáforo, as placas de advertência, as placas de alerta, o próprio sinais, a sinalização horizontal e vertical que tem na questão do trânsito. Então, nós vamos gerar uma dificuldade. E aqueles profissionais que trabalham em áreas que exigem uma visão perfeita. Por exemplo, serigrafia, que ele vai definir uma cor de uma capa de um livro e vai ser feito 3.000 capas, por exemplo. Então ele pode gerar um prejuízo nessa esfera. Antônio, existe tratamento? O tratamento, mais ou menos, ele é paliativo, porque como se trata de uma alteração de um neurônio chamado cone, ou seja, estou falando de um processo neurológico, então praticamente não existe uma cirurgia para isso, não existe uma medicação para isso. Existe artifícios ópticos que podem ajudar o daltonismo, principalmente o daltonismo de ordem adquirida. Então, assim, se o operário, vamos dizer assim, uma pessoa ficou exposta por um determinado tempo a um solvente, por exemplo, e aí entra muito a questão dos frentistas e as manicures, por exemplo, então ele pode perder uma sensibilidade de uma cor não primária, uma cor secundária, e ele fazer confusão. E aí existem filtros, existem lentes, inclusive lentes de contato, que vai adicionar uma cor aí nessa deficiência dele e vai, obviamente, ele retornar a enxergar, obviamente que com um artifício óptico, uma lente, um filtro, uma lente de contato.
Bacana, Antônio, muito obrigado pelas suas informações. A gente reforça, né? É muito importante tocar nesse assunto, muita gente não sabe que tem, então é muito bom você procurar um especialista na área para poder detectar se você tem ou não. Bruno, volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado, meu caro Diego Magão. Dia 6 de setembro, comemorado Dia da Conscientização do Daltonismo, né? Cara, quem é daltônico, quem tem dificuldades de enxergar e diferenciar as cores, como ele bem disse, né? A questão de uma placa, muitas vezes você vai ali dirigindo e tal, você não consegue enxergar uma placa, não consegue ver o sentido da rua e, infelizmente, acaba, às vezes, acontecendo um problema relacionado a um acidente, você bater em alguma coisa, você avançar uma rua sem ver que um carro está vindo. Por isso a importância de estar em dia com a saúde da sua visão, que é muito importante.